Olá, continuamos o nosso estudo sobre os salmos na nossa vida, avançando na meditação com os padres da igreja, versículo por versículo, os salmos. Já demos 11 passos completos dos 150 que não sei se conseguiremos cumprir essa meta tão ousada, essa aventura tão demorada. Se não conseguirmos, outro dará, certamente com o auxílio da graça de Deus, continuidade a esse propósito. No programa anterior, refletimos alguns versículos. Estamos ainda no começo. Na verdade, já estamos na metade do estudo do Salmo de número 12, porque esse salmo só tem 6 versículos. Um salmo pequeno, mas não menos importante que os outros. Qual é a temática do Salmo de número 12? A lamentação do oprimido. Quem é o autor? Conforme o versículo 1, Davi. O autor do Salmo reclama de Deus porque se sente abandonado por ele diante da ação dos inimigos. Pronto, em síntese, é a temática do Salmo de número 12. Mas atenção, não é uma reclamação blasfematória, não é uma reclamação que põe em dúvida a existência de Deus, o poder de Deus, não. Cito o que refletimos até agora ao mestre de canto, Salmo de Davi, versículo 1. Versículo 2, até quando, Senhor, de todo vos esquecereis de mim, por quanto tempo ainda desviareis de mim os vossos olhares? Até quando aninharei a angústia na minha alma e dia após dia a tristeza no meu coração? Ele reclama desse sofrimento decorrente da ação dos inimigos que estão deixando-o perturbado, angustiado, aflito e assim por diante. Um salmo que nos lembra, de certa forma, o salmo que Jesus rezou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? E que nós vamos, certamente, dentro de um ano, ainda, se Deus quiser, estudar o salmo que Jesus rezou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Que não é um salmo de blasfêmia, não é um salmo que põe em dúvida a existência de Deus, não, de forma alguma. Ele questiona para se entregar. Ele faz a pergunta para se abandonar nas mãos do Senhor. Da mesma forma, Davi, que temia profundamente a Deus, um homem de Deus, todos os salmos compostos, redigidos pelo rei Davi, transparecem essa certeza de que, malgrado o sofrimento presente, onde Deus, em alguns salmos, parece não intervir, parece não atuar, parece não se interessar pelo sofrimento do angustiado, mas, na verdade, o angustiado entrega-se a ele, confia nele, espera nele. Vamos agora ao versículo de número 4. Até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Olhai, ouvi-me, Senhor, ó meu Deus. Essa pergunta, que lembra muito a pergunta do versículo 2, já lida, até quando, Senhor, de todo vos esquecereis de mim? Ela está conexa com esse versículo. Até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Em que inimigo o rei Davi, de que inimigo o rei Davi estava falando aqui? Em que inimigo ele estava pensando aqui? Bem, ele não disse com clareza. Portanto, é legítimo. Interpretação literal, que é a interpretação que se atém à letra. Os inimigos de carne e osso. Os inimigos que, conforme vários livros históricos, pensemos, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Pois bem, nesses livros, quando se trata do rei Davi, nós sabemos que eram Absalão, seu filho, e tantos outros que
interna ou externamente, isto é, dentro de Israel ou fora de Israel, causavam sofrimento ao rei e também a Israel. Portanto, primeira interpretação para esses inimigos, inimigos de carne e osso. Mas lembrem-se que o Novo Testamento é o critério para interpretar o Antigo Testamento. Nesse sentido, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Essa frase do apóstolo Paulo nos obriga a enxergar também nesses inimigos aqui, vou repetir, até quando se levantará o meu inimigo contra mim, como inimigos espirituais. Então, o que foi que eu fiz para nós aprofundarmos um pouco esse versículo? Eu escolhi 2 textos de Santo Agostinho. Um texto que fala dos inimigos espirituais, os demônios, e outro texto para falar dos inimigos de carne e osso. Assim, nós temos uma ideia ampla da palavra inimigo aqui. Lembrem-se, o Antigo Testamento deve ser lido à luz do Novo, e não o contrário, apesar de o Novo Testamento não poder ser compreendido sem o Antigo, mas sempre na linha de profecia, Antigo, realização, Novo, oráculo preparatório, digamos assim, Antigo, cumprimento, Novo. Com a palavra, primeira interpretação dos inimigos de que fala o rei Davi. Aqui, a interpretação alegórica. Desembainha a espada e fecha o caminho aos meus perseguidores. Quais são os teus perseguidores? Acaso o teu vizinho? Ou aquele a quem causaste dano? Ou injuriaste? Ou que procura roubar-te o que é teu? Ou contra quem pregas a verdade? Ou cujo pecado censuras? Ou a quem tua vida honesta incomoda porque ele vive mal? Estes igualmente são, de fato, nossos inimigos e nos perseguem. Mas recebemos o ensinamento para reconhecermos outros inimigos contra os quais lutamos invisivelmente. A respeito deles nos admoesta o apóstolo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, isto é, contra homens. Não é contra inimigos visíveis, mas contra os invisíveis. Contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Ao dizer ele, dominadores do mundo, referia-se efetivamente ao diabo e a seus anjos. É preciso ouvir com cautela. Não me entendam mal os homens e pensem que este mundo é governado pelo diabo e seus demônios. Mas, como se dá o nome de mundo tanto ao universo visível quanto aos pecadores e aos que amam o mundo, a respeito dos quais se declarou, o mundo não o conheceu, e de novo o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O apóstolo expôs de que mundos são esses dominadores? Deste mundo de trevas. Dominadores deste mundo, digo, dominadores destas trevas. Novamente nos incita a entender o que chama de trevas. De quais trevas o diabo e seus anjos são dominadores? De todos os infiéis, de todos os iníquos, acerca dos quais foi afirmado: e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Finalmente, o que assegura o apóstolo acerca da multidão dos fiéis, provenientes do número dos que não acreditavam. Outrora erais treva, mas agora sois luz no Senhor. Não queres ser súdito do diabo? Emigra para a luz. Maravilha. Então, a palavra inimigo deve ser também contemplada na ótica puramente espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso,
contra as potestades que habitam nos ares. Nossos inimigos, os anjos maus. Nossos inimigos, os anjos decaídos. Aliás, qual foi a primeira vez que a palavra inimizade apareceu na Bíblia? Foi dos lábios, lábios entre aspas, dos lábios de Deus. Mas onde? E dirigida essa palavra contra quem? Em desfavor de quem? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. A primeira vez que o argumento inimigo, aqui sobre inimizade, aparece no capítulo 3 do livro do Gênesis. Deus mesmo pronuncia isto. Essas duas figuras vão aparecer, isto é, a mulher e a serpente, vão aparecer como antagônicas, como inimigas, num capítulo crucial do livro do Apocalipse, o capítulo 12. De um lado, um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés, e do outro lado, um outro sinal apareceu no céu, não grandioso como o primeiro, um dragão que queria devorar a criança tão logo ela nascesse, e aí se desdobra uma luta que se procrastinará até ao fim do mundo. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. Eu penso que foi oportuno, com Santo Agostinho, nós aprofundarmos o primeiro sentido da palavra inimigo aqui do versículo 4. Daqui a pouco a gente volta. Olá, que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Damos continuidade ao argumento desdobrado no primeiro bloco deste nosso programa dedicado à reflexão do Salmo de número 12, a lamentação do oprimido, cujo autor, o rei Davi. No primeiro bloco vimos a primeira interpretação de Santo Agostinho para a palavra inimigo. Vamos citar de novo aqui o versículo 4 que estamos a meditar. Até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Olhai e ouvi-me, Senhor, ó meu Deus. Primeira interpretação, literal, os inimigos do rei Davi, o autor do Salmo, inimigos de carne e osso. Absalão, seu filho, os inimigos externos, os povos que lutavam contra Israel e contra os quais Davi precisou, para se defender e defender o seu povo, travar batalha. Mas também interpretação espiritual em duas vertentes, os nossos inimigos, as assombrações do nosso dia a dia, que vai ser objeto desse segundo bloco. E a interpretação espiritual, os inimigos, anjos decaídos. Dos anjos decaídos, já vimos no primeiro bloco, com Santo Agostinho, uma bela reflexão nesse sentido. Remeto você ao bloco anterior. Agora nós vamos a outra interpretação do próprio Santo Agostinho. Quem são esses inimigos? Com a palavra, Santo Agostinho. Alguém possui um inimigo, planeja enganá-lo num negócio e tirar-lhe dinheiro que investiram juntos. Outro tem um vizinho inimigo e cogita fazer mal à sua casa, diminuir um pouco seus rendimentos. Com efeito, planeja um dolo, planeja uma fraude e quer consegui-lo com artifícios diabólicos. Ninguém o recebe. Todavia, não é por isso que deves precaver-te, e sim para que não te atraiam para seu lado, por meio de insídias. Isto é, não te separem do corpo de Cristo e te incorporem no deles. Pois como Cristo é cabeça dos bons, o diabo é cabeça deles, que planejaram suplantar-me. Que quer dizer suplantar-me? Não quer dizer que não erres no negócio que tens com ele,
e que ele não te engane na causa que tens com ele no foro. Ele suplanta se te impedir de prosseguir no caminho de Deus, de tal modo que o desígnio reto que tensionaras realizar vacile, ou escorregue no caminho, ou caia no caminho, ou volte atrás do caminho, ou permaneça no caminho, ou retroceda para o lugar de onde partira. Todo aquele que te fizer uma de tais coisas, te suplantou, te enganou. Reza para superares tais insídias, a fim de não perderes o patrimônio celeste, não deixares de ser coerdeiro de Cristo, porque hás de viver eternamente na companhia daquele que te fez herdeiro. Não te fez herdeiro de alguém que morre para que sejas seu sucessor, e sim com o qual hás de viver eternamente. Belíssimo! Mas que maravilha! Aqui Santo Agostinho fala de uma coisa muito de hoje, melhor ainda, muito de sempre. Assombração de pessoas que não nos suportam. Gente invejosa, malvada, oportunista, que quer tirar o nosso sono, que quer nos fazer de bobos, que quer nos passar a perna, que quer destruir os nossos sonhos. Pergunta: como fazer para nos livrarmos deles? Bem, ele diz aqui que nós devemos nos precaver para que não os atraiamos para nós. Quem é que pode impedir um ser humano de nos assistindo, nos vendo, etc., nutrir por nós um sentimento hediondo? Não fui com a cara dele, não gosto dele, quero que esse desgraçado morra e assim por diante. Bem, quem é que pode impedir? Fofoca, comentários na internet, enfim, qualquer tipo de coisa, ou de mancomunação. Jesus, por acaso, conseguiu impedir que os seus opositores o odiassem e tramassem a prisão dele e ficassem furiosos e pegassem algumas ocasiões pedras para matar nosso Senhor? Não. Jesus evitava. Jesus se afastava. E por outro lado, antes de tudo, Jesus era profundamente fiel a Deus. Ele tinha consciência: do meu Pai não posso me afastar. A Ele não posso desobedecer. Não posso me distanciar dele. É exatamente isso. O diabo é cabeça dos maus. Cristo é cabeça dos bons. Olha aqui o que é que ele diz. Vamos recordar. O que o diabo quer é que nessas disputas nós vacilemos, nós escorreguemos, nós caiamos no caminho, nós voltemos atrás, colocando a mão no arado, olhando para trás. Ele quer que nós paremos no caminho. Ele quer que nós retrocedamos para o lugar de onde partimos. Isto é, tirar o nosso elan. Levar com que o nosso coração a retribuir com a mesma moeda. Se alguém nos chama palavrões, o que o diabo quer é que nós retribuamos com palavrões. O mal que nos atinge, que nós retribuamos com o mal. É isso que o diabo quer. Pois bem, o que é que nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Santo Agostinho, está dizendo aqui? Todo aquele que te fizer uma dessas coisas, isto é, não é o malvado, não podemos impedir que o malvado nos ataque, faça um mal contra nós, coloque um obstáculo, faça uma carta anônima, espalhe uma calúnia, enfim, dificulte o negócio de uma pessoa, traga prejuízo a ela, mande tocar fogo na casa e assim por diante. Bem, pedir a Nosso Senhor que nos livre do maligno e também daqueles que estão ao seu serviço, sem dúvida alguma, mas de nossa parte, primeiro, tomar precauções e depois, nos ataques diretos, não retribuir com a mesma moeda, não usar o caminho dos maus, não partir para as vias de fato, não maquinar vingança, porque é isso que o diabo quer. Eu mexo com ele, mexa com ele, provoque-o,
para que ele se destempere, para que ele diga o que não deve dizer, para que ele faça o que não deve fazer, e aí ele vai se enredar em muitas complicações, vai experimentar muitas dores, seja diante de Deus, seja também diante da lei dos homens. Pronto. Aqui está o que não devemos fazer e aquilo que nós devemos fazer. Portanto, olhai, ouvi-me, Senhor, ó meu Deus, diz o salmista na segunda parte do versículo. Olhai, contemplai tudo. Ajudai-me, Senhor, a discernir essas palavras que agora vieram na minha língua. Convém que eu não as diga. Essa vontade de fazer tal coisa, isso eu não posso dar asas a isso, porque não é de Deus, porque é do diabo, porque isso vai trazer complicações para mim diante do Senhor e diante dos homens. Versículo 5. Iluminai meus olhos com vossa luz, para eu não adormecer na morte, para que meu inimigo não venha a dizer venci-o. Exatamente o que eu acabei de dizer. O inimigo sabe que se não pode tirar a nossa vida física, às vezes ele tenta, por meio dos assassinos, dos sicários, dos assassinos de aluguel e assim por diante, mas provocá-lo, desestruturá-lo, vencer esse que aparentemente transparecia ser uma reserva moral de equilíbrio, de educação, de bom senso, de maturidade. Vamos desestabilizá-lo. Iluminai meus olhos, Senhor, nessa hora, nesse momento de tentação, de provação, com a palavra Santo Agostinho. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Se ainda quisermos discorrer sobre essa luz, poderemos falar longamente, pois não podemos fazê-lo em poucas palavras. Assim sendo, meus irmãos, sigamos a Cristo, luz do mundo, para não andarmos nas trevas. As trevas que se devem temer são as dos costumes, não as dos olhos. E se são temíveis as trevas dos olhos, não se trata de trevas dos olhos exteriores, mas dos olhos interiores, em que se distinguem não o branco do preto, mas o justo e o injusto. Que bomba! Mas que maravilha! O inimigo está sempre à espreita, seja o diabo, esse educado, esse ponderado, esse fino, esse temente a Deus, vamos provocá-lo, vamos desestabilizá-lo, vamos colocá-los em situação difícil para ver como ele reage. E se ele reagir da maneira que nós queremos, ele vai se complicar e nós vamos jogar novos dardos e nós vamos provocá-lo ainda mais, até que ele se desestruture completamente e nós possamos dizer, venci-o. Para que meu inimigo não venha a dizer, venci-o, iluminai meus olhos com vossa luz, para eu não adormecer na morte, morte espiritual no caso, a morte do desequilíbrio, da complicação perante a legislação dos homens e principalmente complicação diante de Deus. Está terminando o nosso encontro. No próximo programa, se Deus quiser, retomaremos com Santo Agostinho esse versículo 5. Deus abençoe sua vida. Até a próxima semana, se Deus quiser.